Presidente. Quero começar por cumprimentar os senhores e senhores candidatos cuja eleição está proposta a ser realizada na Assembleia da República para breve, e agradecer os esclarecimentos e os contributos que já aqui nos deixaram. E queria, obviamente, colocar algumas questões, já sinteticamente o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou aqui, de forma muito sintética, praticamente todos aqueles que são todas aquelas que são as dimensões, digamos assim, do ponto de vista político, são relevantes para a apreciação nesta sede. Eu não terei as mesmas dúvidas que o Sr. Deputado Jorge Lacão relativamente ao papel que cumprem estas audições, sendo certo que na verdade estas audições ao longo dos anos têm sido, digamos assim, relativamente esvaziadas daquele que seria o seu interesse, o seu conteúdo concreto, para o interesse que resulta do seu conteúdo concreto para esta Assembleia da República. Mas, obviamente, que elas ocorrem naquilo que é um quadro, e, aliás, esta é a primeira questão que queria colocar, no quadro daquilo que é a definição do princípio de separação de poderes, mas de interdependência, que a Constituição prevê e que implica, ao nível da magistratura do Ministério Público, a eleição de membros do Conselho Superior do Ministério Público pela Assembleia da República e, portanto, com membros designados pelo poder político, neste caso eleitos pela Assembleia da República, na composição dos órgãos dos Conselhos Superiores, quer do Ministério Público, quer da magistratura, e portanto, queria colocar uma questão que, sendo sintética, é suficientemente genérica para permitir apreciações mais pessoais e que tem que ver com a perspectiva que têm do cumprimento destas funções para as quais estão propostos. Ocorrendo esta eleição neste quadro jurídico-constitucional, tendo esta Assembleia da República, obviamente, desempenhando neste âmbito um papel eminentemente de natureza política e já não de natureza jurídica, ou mais por referência àquilo que são as competências legislativas da Assembleia da República, gostava de obter algumas opiniões, algumas sensibilidades em relação à perspectiva que têm do cumprimento das funções para as quais estão propostos, num quadro em que serão previsivelmente membros designados pelo poder político para um órgão com poderes e competências no âmbito do Poder Judicial. Já foi aqui abordada em parte e de forma relativamente aprofundada uma questão relevante que tem a ver com a autonomia do Ministério Público e a sua tradução em concreto naquilo que diz respeito também à competência e aos poderes de decisão do Conselho Superior do Ministério Público e particularmente com alguma dicotomia que nesse plano se pode ainda assim avaliar em relação àquilo que é a esfera de competências do Conselho Superior do Ministério Público e, por outro lado, aquilo que são as esferas de competências atribuídas à hierarquia do Ministério Público. E gostava que nos pudessem dar aqui, mais em concreto, qual é a perspectiva que, em concreto, têm em relação ao papel que o Conselho Superior do Ministério Público é chamado a cumprir nesse plano da salvaguarda da autonomia do Ministério Público. Porque a verdade é que, tratando-se de uma magistratura hierarquizada, há, no entanto, digamos assim, algumas limitações àquilo que é o poder de intervenção hierárquica, e já aqui foram referidos, em parte, em relação àquilo que é até a possibilidade de não cumprimento de instruções, orientações por parte dos responsáveis hierárquicos, da parte dos magistrados do Ministério Público, portanto, com alguma reserva, digamos assim, que em parte poderá corresponder àquilo que é a independência dos magistrados judiciais e que no quadro, obviamente, de uma magistratura hierarquizada, como é o caso do Ministério Público, tem obrigatoriamente que ter algumas exceções. Há uma outra questão que tem que ver com a autonomia do Ministério Público e aquilo que é o papel atribuído ao Conselho Superior do Ministério Público e à sua hierarquia, à hierarquia da magistratura em causa, e que tem que ver com algum movimento, digamos assim, de intensificação da hierarquia relativamente ao qual eu gostava de obter a vossa opinião. E que tem que ver com
lançando mão aqui da expressão utilizada pela pessoa utilizada pelo Dr. Conde Rodrigues, gostava lançando mão dessa expressão, digamos assim, duas tendências. Portanto, uma tendência de intensificação dessa hierarquia por via da atribuição de poderes para a nomeação de magistrados para cargos de promoção com funções de direção e coordenação do Ministério Público, ou uma outra opção pela seleção desses magistrados mediante procedimentos de seleção que assegurem princípios gerais de igualdade, transparência e imparcialidade na formação dessas decisões, ou seja, que perspectiva é que têm em relação à defesa da autonomia do Ministério Público e particularmente em relação àquilo que é a relação hierarquizada no seio desta magistratura, nesta questão em concreto, ou seja, naquilo que tem a ver com o exercício de funções de direção e de coordenação e à sua submissão a processo de nomeação por parte da hierarquia ou procedimentos que, ao contrário, correriam sob tutela do Conselho Superior do Ministério Público e que, digamos assim, se reconduzissem à utilização dos critérios de nomeação que estão previstos para a função pública, obviamente com as limitações que aqui decorrem do exercício das funções da magistratura. Uma última questão que tem a ver com a estabilidade na nomeação dos magistrados do Ministério Público e a sua relevância do ponto de vista da garantia também, por esta via, da autonomia dos magistrados do Ministério Público e particularmente da relevância que tem a estabilidade na nomeação dos magistrados em relação àquilo que pode ser a limitação da intervenção da hierarquia. Em concreto, gostava que pudessem partilhar connosco a avaliação que fazem da sujeição a um regime de nomeação temporária através de comissão de serviço para nomeações de cargos de Procurador-Geral Adjunto nos Tribunais da Relação, de Procurador-Geral da República nos DIAP e nas instâncias especializadas, ou, por outro lado, em vez deste regime de nomeação temporária através da Comissão de Serviço, de um outro regime que garantisse a estabilidade na nomeação destes magistrados, sendo certo que, seguindo-se pela primeira via da associação ao regime de nomeação temporária e atribuindo-se essa competência à Procuradoria-Geral da República, poderia estar-se por essa via, digamos assim, a condicionar em concreto o exercício das funções dos magistrados perante aquilo que é a perspectiva de cessação dessa nomeação temporária. E, portanto, gostava que pudessem partilhar connosco a avaliação que fazem relativamente a estas duas possibilidades e àquilo que elas podem comportar de consequências em relação às condições concretas, às condições de exercício em concreto das funções dos magistrados do Ministério Público, particularmente naquilo que tem por referência a defesa do princípio da autonomia do Ministério Público. Peço a palavra só por uma observação muito rápida. Quero agradecer, obviamente, as respostas que foram dadas às questões, quer pelo Dr. Conde Rodrigues, quer pelo Sr. Professor José Luís Bonifácio Ramos. Queria agradecer particularmente a frontalidade e a sinceridade e a honestidade com que as questões foram colocadas, não sem sublinhar a gravidade de algumas das considerações que aqui foram tomadas e esta adjetivação não contém nenhum libelo acusatório, é um registro porque julgo que essas afirmações se revestem de uma particular gravidade em relação ao funcionamento de um órgão que, do ponto de vista, não só no quadro jurídico-constitucional, mas do ponto de vista do funcionamento do Estado de Direito Democrático, tem responsabilidades que são significativas. Este relato que aqui nos deixou é preocupante e eu julgo, Sr. Presidente, e era esta a observação que queria deixar, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, devia num momento posterior, ponderar a apreciação deste relato, vou classificá-lo assim, deste relato que aqui nos foi deixado em relação ao funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, para inclusivamente talvez até avançar em propostas que anteriormente tinham sido avaliadas, particularmente na última legislatura, em relação a alguma ligação da Comissão com os respectivos Conselhos Superiores e a uma aproximação
e a um estreitamento da relação entre esta Comissão e os Conselhos Superiores. Porque julgo que, sobretudo, tendo em conta este quadro que agora fica aqui exposto, acentua a necessidade desse estreitamento da relação da Comissão de Assuntos Constitucionais, ou melhor, da Assembleia da República com os Conselhos Superiores, obviamente por via desta Comissão de Assuntos Constitucionais. Mas deixava, Sr. Presidente, essa sugestão de que a Comissão possa, num momento posterior, aprofundar em concreto esta necessidade.